Chegamos às 8 horas. Boa noite a todos. Como vocês estão? Espero que todos bem em casa. A gente inicia o encontro dessa noite com uma prece, pedindo que nesse momento todo mundo feche os olhos um minutinho, se coloque de forma confortável na cadeira e eleve o seu pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a toda a espiritualidade que nos acompanha nesse momento em especial da nossa vida. Que nessa noite a gente possa estar reunido, não em presença física, mas de coração, para que aquilo que a gente possa conversar, de alguma forma, possa se transformar numa semente no nosso coração, que venha a florescer e frutificar, fazendo o bem para a nossa vida e o bem para as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que a gente ama. Assim seja. Boa noite para todos. Essa é a primeira vez que a gente se propõe a bater um papo utilizando esse meio que é a videochamada, a live. E então, inicialmente, eu peço a paciência de vocês. Se houver algum deslize ou alguma dificuldade, gostaria que vocês colocassem nos comentários com relação à qualidade de vídeo ou de áudio, para que eu possa parar e fazer os ajustes necessários. Conto com o apoio técnico do Toninho, que está aqui junto com a gente, nos ensinando como fazer esse encontro pela primeira vez. E agradeço a Vilma Bragato, lá do Joana Dark, pelo convite. Era um desejo meu poder estar voltando a falar com vocês, mas a situação nos permite um encontro de forma adaptada. Olha lá, o áudio está pausando. O tema dessa noite, pessoal, é a resiliência. Com relação à resiliência, o que a gente tem para falar? Eu gostaria que hoje o nosso encontro fosse mais do que uma palestra, mas fosse uma oportunidade de reflexão sobre o momento que a gente está vivendo hoje e quais são as ferramentas e recursos que a gente pode se utilizar para vivenciar esse momento em especial na nossa vida. Então, eu trago para vocês o resultado das experiências dessas últimas 3 semanas, onde o contato que eu tive com algumas pessoas se divide em 3 grandes grupos. 1/3 das pessoas que eu tive contato estava sofrendo com medo de adoecimento e da morte. Um outro terço das pessoas estava sofrendo com medo da pobreza e de passar fome. E o último terço estava sofrendo das 2 coisas ao mesmo tempo. Então, o que eu quero dizer com essa fala? Que o que está acontecendo hoje, de uma forma ou de outra, afeta todo mundo. Afeta mais intensamente, afeta menos intensamente, mas afeta. E a nossa área, a psicologia, ela tem a contribuir oferecendo um entendimento sobre quais são os processos e em que medida o meu emocional é afetado e que tipo de ferramenta eu posso utilizar para poder superar essa questão com o melhor aproveitamento possível. E dentre as ferramentas que a gente tem disponíveis,
a que eu escolhi para poder estar conversando, que é a mais eficiente, se chama resiliência. Resiliência é um termo que algumas pessoas já podem ter ouvido falar. Agora está um pouco mais em voga. Na verdade, o termo resiliência, ele é um termo que foi emprestado da física. Resiliência diz respeito à propriedade de alguns corpos ou materiais de retornar à forma original depois de ter sido submetido a algum tipo de deformação. Então, imagine um objeto plástico rígido, aonde uma bolinha que eu aperte e ela se deforma. Se essa bolinha mantém a deformação, ela é uma bolinha de baixa resiliência. Por outro lado, se eu pegar um outro tipo de material, como uma esponja, e eu pressionar da mesma forma que eu fiz com a bolinha, na hora que eu soltar essa esponja, por ela ter uma alta resiliência, ela retorna ao seu formato original. Ela retorna à sua forma original. Ela responde positivamente a essa pressão que foi exercida, não a deformando. Vejam bem, o que eu estou querendo dizer para vocês? O termo resiliência, emprestado da física e aplicado na psicologia em relação ao ser humano, tem a mesma conotação e o mesmo sentido. O ser humano, ele sofre determinadas pressões e essas pressões, elas podem ou não causar um dano maior ou menor nessa pessoa, nesse sujeito. Então, a resiliência diz respeito à capacidade humana de se recobrar facilmente ou de se adaptar a situações de crise e ainda por cima aprender com essa situação. Resiliência, no sentido psicológico humano, é ter a mente flexível, é ter um pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo vai passar. A qualidade da resiliência, então, ela permite que um sujeito, diante de uma pressão, ele consiga, passando a pressão, retomar o seu estado original de equilíbrio. Então, a gente vem hoje falar sobre esse tema e ter um entendimento maior sobre esse tema e como a gente aplica ele nesse momento da nossa vida hoje. O termo resiliência, como eu falei, foi escolhido por mim a respeito da demanda das pessoas que vêm nos procurar profissionalmente, sofrendo com o medo em relação àquilo que está acontecendo no mundo hoje. Como eu falei no início da nossa conversa, 1/3 das pessoas, medo da doença, 1/3 medo da pobreza e mais 1/3 medo das duas coisas juntos. Então, qual é a nossa tese de apresentação aqui nesse bate-papo? Quanto maior a resiliência do sujeito, menos ele vai sofrer com ansiedade, menos ele vai sofrer com medo. Maior vai ser a capacidade dele de passar por esse momento e se adaptando, manter uma ação positiva, criativa e ainda por cima construtiva com relação a essa situação. A resiliência, ela não é algo que seja um dom presenteado, um dom que algumas pessoas têm e outras não. A resiliência, ela é considerada uma competência ou uma capacidade humana, que a partir do aprendizado e exercício, ela vem a se desenvolver. Então, todos nós podemos aprender o que é resiliência, para que ela serve, como ela atua beneficamente na minha vida, numa situação de crise, e a partir de um determinado exercício, eu consigo aumentar a minha resiliência. A resiliência nesse sentido, pessoal, seria como se fosse uma vacina contra a ansiedade e o sofrimento,
contra a dificuldade que a gente está vivenciando nesse momento. O que isso tem a ver com a gente hoje, nesse momento em especial e daqui para frente? Tem tudo a ver. Questões relacionadas à resiliência. Até a década de 80, no mundo profissional e no mundo pessoal, um sujeito era valorizado a partir da sua inteligência, que era medido a partir de um teste que a gente chamava teste de QI. Esse teste de QI, ele, a partir de exercícios, media a sua capacidade de resolução lógica e aritmética. A partir desse indicativo, que é esse teste de QI, o sujeito era classificado com maior ou menor inteligência lógica, aritmética, matemática. E esse sujeito era valorizado pessoalmente e valorizado profissionalmente. A partir da década de 80 em diante, um pesquisador americano chamado Daniel Goleman, ele vem com uma teoria classificando as inteligências como múltiplas, não exclusivas relacionadas à lógica aritmética. Daniel Goleman introduz o conceito de inteligências múltiplas e dá uma ênfase em especial em uma inteligência em especial chamada inteligência emocional. E a partir daí, houve uma revolução. A partir do final da década de 80 e início da década de 90, uma pessoa era avaliada pela sua inteligência lógica aritmética e também ela era avaliada e pontuada pela sua capacidade de se relacionar emocionalmente, em como ela respondia a situações de crise, como ela respondia a situações que envolviam a contrariedade à sua vontade, situações adversas a ela. Então, um profissional para ser contratado numa empresa era avaliada a competência técnica, a sua inteligência em capacidade técnica de execução e também a sua capacidade de desenvolvimento emocional. Agora, nessa década que estamos iniciando agora, em 2020, já foi mapeada um outro tipo de competência chamado quociente de adaptabilidade. Hoje, uma pessoa, para ter sucesso na vida, não basta a inteligência lógico-aritmética, a inteligência emocional. Mas uma pessoa hoje ela é valorizada no meio profissional e pessoal se ela tiver o que a gente chama de QA, quociente de adaptabilidade. O mundo está vivendo transformações num ritmo alucinado. A tecnologia, modificações de costumes, e tudo isso acontece de forma irrefletida, numa velocidade desesperadora. Para que uma pessoa sobreviva, é necessário ela ter essa capacidade de se adaptar a mudanças de contexto e cenário. Então, nesse sentido, hoje, a adaptabilidade é uma qualidade, uma competência que é necessária na vida de todos nós, e a adaptabilidade ela tem uma relação direta com a resiliência. Afinal, resiliência e adaptabilidade andam juntos. Uma pessoa resiliente, aquela que tem facilidade e capacidade em lidar com situações adversas e superá-las, é uma pessoa que possui adaptabilidade às variações de ambiente que possam ou não estar lhe prejudicando. Essa fala não é uma fala recente. A teoria evolucionista que foi trazida por Charles Darwin no final do século XVIII, final do século XIX, ela fala inicialmente em sobrevivência do mais forte. Rapidamente, Darwin corrige para a sobrevivência do mais adaptável. A partir das observações em animais, em ilhas do Pacífico, esse biólogo, cientista, que foi Charles Darwin, percebia que os animais que habitavam essas ilhas conseguiam sobreviver
a partir de uma adaptação do seu organismo. E é muito famosa a tartaruga da ilha de Galápagos, que possui um pescoço bem longo, diferente das outras tartarugas de outras ilhas, que por a vegetação ser rasteira, elas simplesmente abaixavam a cabeça para se alimentar. Já na ilha de Galápagos, não existia vegetação rasteira. A vegetação tinha uma altura no mínimo de meio metro, fazendo com que as tartarugas que sobrevivessem eram tartarugas que precisaram biologicamente se adaptar, desenvolvendo um pescoço mais longo. Darwin traz essa teoria, que foi aceita mundialmente, e ela serve hoje como uma referência para a gente na vivência do que a gente está passando hoje. Hoje estamos vivendo mudanças, como eu falei, num regime e numa velocidade alucinada. E ou o sujeito se adapta a essas mudanças, ou esse organismo vai sucumbir, ou no mínimo vai ter um sofrimento que poderia ser evitado. Pessoal, se alguém tiver alguma colocação, dúvida, pode estar colocando nos comentários aí, que no meu canto direito da tela, eu estou vendo todo mundo que dá o boa noite e que faz as suas colocações aí do ladinho. Eu vou selecionar algumas perguntas para responder no final, e se alguém tiver uma questão para pontuar diante da minha fala, fique à vontade, que a gente vai tentar dar um jeito de assobiar e chupar cana ao mesmo tempo aqui, tá certo? Vamos lá. Fala-se de uma transição planetária, fala-se de uma transição da humanidade, fala-se de uma evolução, onde o ser humano está em vias de mudar o seu padrão energético e constituir uma sociedade mais justa, onde provas e expiações não vão ser tão necessárias para nossa evolução e vivência, onde questões relacionadas à justiça, à solidariedade, à caridade vão estar mais presentes. Só que essas mudanças não estavam ocorrendo naturalmente. E aí, a gente, distanciadamente olhando, observa um evento mundial onde um vírus que ainda não possui uma vacina que o previna, nem uma terapêutica tratativa de cura já comprovada como sendo de ampla utilização, nos coloca a todos num estado de apreensão e de reclusão. Essas mudanças que nos foram impostas, aparentemente temporárias, na sua essência, elas deveriam ser definitivas. O que a gente quer dizer com isso? A gente está vivendo uma vida de grandes mudanças e mudanças alucinadas e rápidas. Essas mudanças, elas estão passando, estamos vivenciando de forma irrefletida. Nos últimos 10, 15 ou 20 anos, uma quantidade infinita de coisas foi introduzida e retirada da nossa vida sem que o tempo necessário para a gente digerir isso, se acostumar e de alguma forma conviver de forma produtiva e evolutiva essa experiência, acabou nos colocando dentro de um círculo vicioso. Num círculo onde, quanto mais a gente vivenciava essas mudanças de forma muito rápida, mais a gente se sentia preenchido e na necessidade de corresponder à velocidade dessas mudanças. É como se fosse aquele hamster que fica girando dentro da rodinha. Ele gira, 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 cansa, mas ele não sai daquela roda. E aí o que vem? Vem uma contingência, uma situação que obrigatoriamente nos faz parar e refletir. Essa crise que a gente está vivendo,
é a oportunidade maravilhosa de uma parada obrigatória e uma revisão de valores. Valores que a gente foi absorvendo sem, de alguma forma, avaliar e questionar. A gente simplesmente foi engolindo, engolindo, engolindo. E hoje vivemos essa grande indigestão que se manifesta através desse adoecimento mundial. Posso dizer, através de uma observação, que as evoluções tecnológicas, o avanço dos confortos, das facilidades, acabou corrompendo a nossa alma, nos mal acostumou. Sem perceber, a gente começa a se manifestar como se fossem crianças mimadas, reclamando do supérfluo. Posso dizer para vocês, por experiência própria, a quantidade de pessoas que eu via manifestarem um grande sofrimento psíquico-emocional por coisas que, olhando de um ponto de vista externo, têm um sentido muito pequeno, porque são simplesmente coisas materiais, que ou estavam em falta ou não estavam de acordo com a expectativa daquele sujeito em sofrimento. E aí é justamente uma situação como essa que acaba dando um chacoalhão gigantesco em todo mundo, fazendo todos nós reavaliarmos a forma como a gente estava enxergando a nossa vida e o mundo ao nosso redor. Eu não me coloco como um dedo que aponta, não estou fazendo de forma nenhuma um julgamento. Eu proponho aqui uma análise, uma reflexão, como parte dessa massa que acabou entrando nesse círculo vicioso, nessa rodinha do hamster, que acaba girando, girando, e a gente não percebe que a gente não está indo para lugar nenhum. Daí, a gente se aproveita da filosofia para desenvolver nessa nossa conversa o tema resiliência, e nesse momento, onde não é somente a privação que está nos incomodando, mas é a dor e a morte que está muito próxima da gente. É só você ligar um noticiário que você vai ver números e números constantemente sendo divulgados de como essa doença se manifesta de forma progressiva e está cada vez mais chegando mais perto da gente, da nossa casa. O que nos assusta demais, pessoal. Bom, diante desse quadro e desse contexto, não estou vendo perguntinha nenhuma, hein? Até agora. É só boa noite de cima e embaixo aqui. Então, quer dizer que a gente pode seguir, não pode? Quem cala consente. Então podemos. Vamos lá. Primeira questão digna de nota que a gente gostaria de chamar a atenção. Revisão de valores. O que realmente é importante na nossa vida? Então, essa parada obrigatória nos leva a refletir o que realmente é importante. Antigamente, celular Galaxy XYZ, último tipo, de R$ 7.500. Ou eu vou comprar um iPhone W de R$ 8.000. Eu vou entrar em sofrimento porque esse ano eu não vou conseguir fazer 2 viagens através da operadora de turismo CVC, indo para um resort no Nordeste, ou indo através da Europa. Tirar muitas fotos para mostrar para todo mundo que eu estou vivendo uma vida abundante e estou passeando aqui, tá certo? Esse ano eu não vou conseguir trocar o meu carro zero, porque o meu vizinho comprou um carro X e eu tenho que, para de alguma forma não me sentir para trás, também ter um carro novo para isso. Eu preciso frequentar os lugares da moda para mostrar nas redes sociais. Vou tirar foto do meu prato gourmet, vou também tirar foto da minha roupinha de ginástica com a minha barriga de tanquinho, mostrando que o meu percentual de gordura corporal é inferior a 15%.
foto na rede social, no Instagram, no Facebook, dizendo que tá pago, que eu já fiz o exercício do dia. E aí o outro com a sua bicicleta de 20 mil reais para sair no domingo com o grupo, uma roupinha de ciclista profissional de 3 mil reais. A valorização de coisas materiais e externas. A ausência da valorização desses objetos, gerando a quebra de uma expectativa, irritação e sofrimento. Hoje, pós-pandemia, qual é o nosso valor? O que é importante para mim? Prestem atenção. Acordei sem febre, acordei sem tosse, acordei sem diarreia e sem dor de cabeça. Nossa, graças a Deus eu acordei com saúde. Nossa, a minha comida da despensa tá cheia. Ainda bem que tem comida lá na despensa. Eu moro numa casa segura e confortável. Eu tenho que ficar isolado, confinado, mas confinado no meu lar. A família está viva e com saúde. Todo mundo bem, graças a Deus. Hoje, o que é importante, eu tenho suficiente dinheiro para pagar as contas e para a comida que eu estou comendo lá na minha despensa. Percebam, uma alteração grande naquilo que a gente realmente valoriza. Aí você vai falar assim, mas não é todo mundo assim. Eu me identifico, eu não me identifico, eu me identifico parcialmente. O que eu posso dizer para vocês, como espírita e terapeuta? A valorização excessiva desses confortos, desse mimo, desse supérfluo, é simplesmente a compensação da não valorização daquilo que realmente é importante na nossa vida. Mas o que você quer dizer com isso, Maurício? Eu quero dizer que a nossa alma, ela tem necessidades, tem desejos. A nossa alma precisa do quê? A nossa alma precisa se sentir amada, querida, desejada. A nossa alma precisa se sentir protegida. Nós precisamos ter um propósito na vida. Eu preciso ter o mínimo de segurança, mas não uma segurança externa, uma segurança interna e verdadeira. Só que quando eu não estou com o olhar diretamente vinculado àquilo que a minha alma necessita, eu estou desconectado com a minha própria alma por conta dessa correria desenfreada. Eu desenvolvo por compensação a necessidade de me conectar e de desejar e até precisar dessa infinidade de supérfluos que nós hoje estamos sendo privados, mas que há 30, 40 anos atrás eram inexistentes na nossa vida. Não estou sendo chato, é só uma citação. Quando eu era garoto, não existia celular. Quando eu era garoto, era uma vez por ano, a gente, nas férias, dar uma saidinha de Amparo e ir lá para Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, passar um final de semana, uma semana no máximo e voltar para cá. Não tinha restaurante nem prato gourmet. Não era essa festa de toda sexta, sábado e domingo e delivery e pizza e foto de prato de tudo quanto é jeito. Vejam bem, uma quantidade infinita de luxos que hoje a gente dá por necessário, há um tempo atrás eram inexistentes na nossa vida e todos nós vivíamos felizes. Então, de repente, vem uma pandemia e dá um chacoalhão na gente e faz a gente voltar a olhar para aquilo que realmente importa. Porque se quando eu era garoto não tinha todo esse luxo, o que a gente tinha? A gente tinha o que a gente está sendo obrigado a fazer hoje. Comer todo mundo na mesa, junto, porque está todo mundo em casa, confinado. Desenvolver atividades de convivência em grupo. De alguma forma, aprender a valorizar aquilo que realmente é importante, deixando para lá aquilo que é supérfluo. E aí ter uma vida mais legítima e verdadeira, de acordo com a nossa alma. O ser humano tem uma característica muito interessante. Muitas vezes a gente só dá valor quando a gente perde. Então,
eu gostaria de chamar a atenção de vocês com relação ao que está aparecendo hoje nas redes sociais. Há um tempo atrás, até o final do ano, até antes do carnaval, eram fotos de ostentação múltipla. Até as pessoas de mais idade, quando estavam juntos, reunidos, ou num almoço, ou num restaurante, faziam questão de registrar aquilo para mostrar para os outros, para ostentar, tá certo? Seja uma viagem, um bem, um encontro. Hoje, percebam quais são as postagens da rede social. Deus nos proteja, mensagens evangélicas, um monte de gente de máscara escrevendo fique em casa. A rede social, ela está retratando essa parada e essa reavaliação de valores que a gente está vendo hoje. E, como eu falei para vocês, e vou repetir, muitas vezes a gente só dá valor quando a gente perde. E percebam, hoje eu tenho visto pessoas fazendo um esforço danado para simplesmente dar uma caminhada em volta do quarteirão e achando isso o máximo. Quando que a gente iria dar valor a uma coisa tão banal quanto essa? Comentários, pessoal? Não. Então vamos para o segundo ponto. Gostaria de propor um segundo ponto de reflexão para vocês. O ser humano, ele tem uma falsa noção de controle. Nós temos uma parte da gente chamada ego, que é uma instância psíquico-emocional que está dentro da gente, que se forma nessa encarnação aqui, que ela acaba crescendo de acordo com o ambiente que a gente nasceu. Exemplos de pai, mãe, educação, a rigidez ou a tolerância excessiva. Então, existem pessoas com um ego mais forte, existem pessoas com um ego mais fraco. Existem pessoas com uma personalidade forte, pessoas com uma personalidade mais fraca. Diante dessa questão, esse ego ou essa personalidade forte tem como finalidade nos proteger nessa encarnação. E esse ego, ele é responsável por, através do medo, controlar a nossa vida e tentar ao máximo pautar a nossa vida com o mínimo de risco, de exposição a algo que venha a ser prejudicial, nos causando dor, adoecimento e até a morte, tá certo? Então, diante disso, o nosso ego, ele vai construir o que a gente chama de zona de conforto. Construir, por que eu falo construir? Porque, na verdade, é uma construção mental, ela não é real. Então, quais são as construções que o ego faz na nossa vida? Bom, a minha identidade. Meu nome é Maurício, eu tenho 60 anos e há 20 anos eu tenho uma lojinha no comércio aqui da cidade. Eu tenho a minha casa própria, eu tenho uma poupançazinha, tá certo? E que mais? Eu tenho um bom plano de saúde, que me dá direito a quarto individual. Então, com isso, a minha vida está organizada, eu estou dentro da minha bolha de segurança e estou vivendo tranquilo. Pergunto para vocês, essa segurança, ela é real ou ela é uma ilusão do ego? Como vocês não estão presencialmente aqui, eu respondo. É uma segurança ilusória. Toda a segurança externa que o ego propõe para cada um de nós não passa de uma mentira e uma ilusão para que a gente possa se tranquilizar. E foi justamente esse vírus que veio a nos dar um chacoalhão e fazer a gente acordar dessa ilusão que a gente alimenta, que nós podemos controlar questões externas, questões que estão fora daquilo que é o meu interior e a minha alma, que é só o que eu posso controlar minimamente, de acordo com a minha evolução. Percebam, aquele sujeito que tinha a sua lojinha se sentia seguro, que tinha o seu plano de saúde se sentia seguro, de repente vem um vírus invisível que ainda não tem cura e fecha a sua loja, e ele já não tem o mesmo tipo de segurança, porque o plano de saúde não o isenta de ficar doente e de precisar até de uma internação em UTI. Olha que interessante isso.
a pandemia está nos mostrando que a ilusão de segurança material é algo que precisa ser revista. Poxa, mas daí, Maurício, você está querendo me assustar. Você está puxando o meu tapete. Você está puxando o meu tapete. Se eu não tenho segurança em nada externo, aonde está a minha segurança? Essa é a grande questão que a pandemia vem nos trazer em termos de evolução. Eu posso sim fazer a minha parte para tentar, de alguma forma, desenvolver uma vida segura e confortável materialmente? Posso e devo. É minha obrigação trabalhar duro, é minha obrigação lutar para ter os meus bens que possam garantir o mínimo de conforto para mim e para minha família. Mas eu não posso me iludir que isso é definitivo, porque não é. Tudo aquilo que é material, que é externo à minha alma, é temporário. E a única coisa que é legítima e verdadeira é que eu não sou esse corpo. Eu sou uma alma que anima esse corpo, e esse corpo, e a minha casa, e a minha lojinha, e a minha poupança, e o meu plano de saúde, são coisas que eu utilizo temporariamente para vivenciar experiências do dia a dia e, através dessa vivência, fazer escolhas. E, através dessas escolhas, colher consequências para me trazer um aprendizado, me fazendo uma pessoa mais evoluída, mais sábia. E, ao mesmo tempo, a cada enfrentamento, a cada escolha, a cada perda, a cada sensação de insegurança, eu tenho a oportunidade de cair em desespero e depressão ou de enfrentar de cabeça erguida, buscando uma fé interior que mora dentro de cada um de nós, mora já em mim, mora dentro de você. E a partir daí desenvolver a capacidade e competência da resiliência. Vejam bem, o que eu estou querendo dizer? A pandemia está nos chamando a atenção que a verdade legítima e única é: você é um espírito imortal. Você está se utilizando de um corpo de carne e osso. É sua obrigação cuidar dele o melhor possível. Passar álcool gel, usar máscara, se prevenir, ficar dentro de casa, respeitar, de acordo com a possibilidade, o isolamento e a quarentena, para se preservar e para preservar a vida dos outros. Mas entenda que, apesar de tudo isso, esse corpo é um instrumento temporário que a sua alma utiliza para crescimento e evolução. Que o teu plano de saúde é caro para chuchu e garante para você um conforto, uma qualidade de atendimento diferenciado ao serviço público, mas não garante que você não adoeça e não desencarne, nem ninguém que está à sua volta. Garante no máximo um pouco mais de conforto. Em alguns casos, outros até não. Então veja bem, essa pandemia nos oferece elementos de reflexão em aonde estamos apoiando a nossa segurança. Porque se a nossa segurança está apoiada em elementos exteriores, ela é ilusória, ela é fraca. E diante de uma pandemia, ela se chacoalha e desaba esse prédio todo. Agora, se a sua segurança está baseada na certeza de que você é um espírito imortal, que a sua passagem aqui é temporária, que nada na sua vida acontece que não for para o seu aprendizado e para a sua evolução, que tudo na vida é oportunidade de crescimento, de exercício de potenciais, de qualidades e competências, é oportunidade de eu trabalhar os meus defeitos e vícios, me transformando a cada momento em alguém mais evoluído e mais iluminado, aí sim eu estou indo para o caminho correto. Então, olha o quanto que essa situação que a gente está vivendo hoje nos chama a atenção. Você não controla nada externo a você. O único controle possível é sobre o que lhe é interno. E o que é interno? O que é interno é a sua fé. É a certeza de que nós não estamos sozinhos. Que tudo tem um propósito. E que o que está acontecendo hoje é um diferencial.
é um divisor de águas na humanidade, é um ponto de reavaliação, é um ponto de reflexão, é um ponto de redirecionamento, aonde a humanidade tem dois caminhos para seguir. O caminho da divisão ou o caminho da competitividade. Essa fala não é minha. Acabei de tomar essa fala daquele grande escritor chamado Yuval Noah Harari, que lançou aquela série de livros muito famosa chamada Homo Sapiens. Ele fala que o que estamos vivendo é uma oportunidade fantástica, no macro ou no micro, de vivenciar a divisão a partir do ego e do meu egoísmo, aonde eu olho só para mim, ou de trabalhar o colaboracionismo, a fraternidade, a conciliação, o apoio mútuo e formar uma grande união planetária contra esse inimigo que é o vírus. Percebam, aquilo que poderia ser algo devastador pode ser o grande motivo de resgate planetário, aonde não nos importamos com fronteiras, com línguas e religiões. Estamos todos unidos pela sobrevivência, em especial a sobrevivência dos mais frágeis, porque essa é a verdadeira caridade. Esse é o terceiro ponto que eu venho falar aqui. O que essa pandemia nos traz? A possibilidade de nos tornarmos mais humanos, de enxergar mais o outro, de tirar o olhar sobre o nosso umbigo. Eu não cansei de ouvir: eu não tô com medo dessa pandemia, porque eu tenho 30 anos, eu tenho saúde, no máximo vai ser uma gripinha. Essa pessoa, ela até pode ter razão, coisa que, na verdade, não tem, porque nós já vimos que muitas pessoas, independente da sua idade e condição física, podem responder negativamente. Mas essa pessoa, em sumo, ela vem nos demonstrar o quê? Um grande egoísmo. Só estou preocupado comigo mesmo. E se essa pandemia não é problema para mim, azar. Eu vou sair na rua, posso disseminar isso para um monte de gente. Na verdade, estamos todos sendo convidados a nos humanizar, a pensar mais no outro do que em nós mesmos. Se eu não tenho ninguém do grupo de risco em casa, o meu vizinho tem, uma outra pessoa pode ter, ou até um irmão meu num outro país mais pobre, como um país da África, como o Haiti, que é um país aqui da América Central. Então, uma rede de humanização e solidariedade, aonde a gente passa a ter um olhar para o nosso próximo como se fosse a nós mesmos. Esse é um terceiro sentido que pode ser dado a esse chacoalhão, esse puxão de orelha que a gente está se submetendo nesse momento. Olhar menos para o próprio umbigo e se preocupar mais com o outro. Estamos chegando a 45 minutos do nosso bate-papo. E eu separei algumas perguntas aqui que eu gostaria de estar respondendo. A primeira pergunta, que é uma pergunta extremamente importante. Teve uma pessoa que perguntou assim: Maurício, quando você acha que nós vamos voltar ao normal? Repito. Maurício, quando você acha que nós vamos voltar ao normal? E aí eu vou responder de uma forma indireta. Eu estava atendendo um paciente, 61 anos, ele tinha acabado de passar por uma cirurgia cardíaca por conta de um infarto agudo do miocárdio. E ele chegou para mim e falou assim: Maurício, quando você acha que minha vida vai voltar ao normal? Eu olhei bem para ele e falei: tomara que nunca volte ao normal. Porque foi justamente o normal que você vivia a vida que fez você infartar. Você comia gordura, você era sedentário, você trabalhava desesperadamente, de forma desequilibrada, ansioso e preocupado. Então, tomara que esse infarto faça com que a sua vida nunca mais volte
aquilo que você chamava de normal. Tomara que de agora em diante a sua vida volte a ser uma vida rica sem aquilo que te adoeceu. Então, para essa pergunta que foi feita aqui, Maurício, quando você acha que nós vamos voltar ao normal, tomara que a gente não volte a esse normal patológico e doente. Tomara que a gente volte às nossas vidas de um jeito diferente. Tomara que a gente volte às nossas vidas sem correr tanto. Tomara que a gente volte à nossa vida sabendo valorizar as pequenas coisas, para não ficar apegado demais ao supérfluo. Tomara que a gente volte à nossa vida sendo mais humano e menos egoísta. Esse é o normal que eu espero para mim e para cada um de vocês. Não aquele normal que acabou atraindo esse puxão de orelha e essa lição. Uma outra pergunta aqui. Maurício, você tem percebido mudança nas pessoas que você atende por conta da pandemia? Sim, tenho percebido. A experiência minha está me dando conta que a diminuição do ritmo desenfreado que as pessoas viviam e agora por conta do confinamento estão sendo obrigadas a reduzir a velocidade, está fazendo com que elas tenham mais tempo de olhar para dentro de si. E olhando mais para dentro de si, começam a enxergar coisas que não enxergavam antes, para o bem e para o mal. Então, eu vejo muitas pessoas mexidas, mobilizadas, emocionalmente, respondendo de forma mais sensível a esse momento, devido à possibilidade e oportunidade maravilhosa de estar consigo mesmo, de estar pensando mais na sua vida, de estar pensando em como enxerga a sua vida, como vive a sua vida, como enxerga o próximo, como se relaciona com o próximo, qual é a importância que dá para as coisas externas, qual é a falta que sente do amor e da fé. Então, percebo que todo mundo, em maior ou menor grau, está mexido. A questão é aproveitar esse mexido positivamente e construtivamente. Não deixar essa oportunidade passar em vão. Outra pergunta que me fizeram aqui. Como é que é possível passar por isso? Como é que é possível passar por isso de forma menos dolorosa? Posso dizer que quanto mais você exercitar a reflexão, mais fácil vai ser você desenvolver a resiliência, ou seja, competências de adaptação a esse momento e de superação, absorvendo a lição que esse momento está nos trazendo. Mas o que quer dizer isso na prática? Quer dizer o seguinte: existe um teórico da psicologia chamado Viktor Frankl, um judeu que sobreviveu ao Holocausto, sendo preso num campo de concentração alemão de Auschwitz. Ele sai de lá, sobrevive a isso, a essa matança, esse genocídio, que foi a Segunda Guerra Mundial, e escreve um livro, Em Busca do Sentido. Um livro que eu aconselho a todo mundo ler. Esse teórico, chamado Viktor Frankl, ele idealiza um tratamento, uma terapia chamada logoterapia. E ele dá o nome de terapia do sentido. Ele fala que quando uma pessoa encontra um sentido numa adversidade que ele está vivendo, esse sentido é forte o suficiente para fazer essa pessoa superar essa adversidade e ainda por cima sair mais fortalecido dela. Na verdade, Viktor Frankl, um dos idealizadores da psicologia positiva, também vem na logoterapia, na psicologia positiva, inaugurar esses conceitos de resiliência.
Ou seja, eu entender e tentar observar o lado positivo daquilo que eu estou vivendo e tentar aprofundar da superficialidade da dor para o que existe de aprendizado para cada um de nós em cada restrição ou perda que aparentemente está sendo apresentada. Achar um sentido positivo através do conhecimento espiritualista, do conhecimento kardecista, de um conhecimento científico, é uma grande ferramenta que favorece as pessoas a ter um transpassar sadio e proveitoso disso tudo. Vamos lá. Que mais de pergunta que nós temos aqui? Uma pergunta para encerrar a nossa fala aqui. Maurício, todas essas mortes são resgate em massa coletivo? Todo desencarne é um aprendizado. Está na hora da gente rever a questão do resgate e fazer uma escolha de, em vez de classificar um determinado evento como algo punitivo, expiatório, como uma oportunidade maravilhosa vinda do amor de Deus por nosso crescimento e aprendizado. Você que é espírita sabe que até no momento da morte existe aprendizado e evolução. Então, tudo é aprendizado e evolução. Tem uma outra pergunta aqui, ó. O que será que Darwin diria sobre esse vírus? Seria uma seleção natural, uma adaptação do ser humano? A teoria darwiniana, ela fala de uma seleção natural. E, naturalmente, o vírus não é um organismo vivo. O vírus é uma cadeia de proteína que já foi explicado, já foi muito trabalhado. E ele é um organismo que se agrega a um organismo vivo, no caso nós, e se dissemina, tá certo? Fazendo e trazendo um prejuízo para o nosso corpo como um organismo vivo. Então, o vírus ele não entra na teoria darwiniana. Você pode complementar essa afirmação que eu fiz através de algum site ou algum canal do YouTube que de alguma forma possa lhe trazer a complementação dessa informação. Mas é uma informação mais vinculada à biologia do que realmente ao espiritualismo. Com certeza é uma oportunidade de evolução e crescimento e aprendizado. E agora, para encerrar, eu gostaria de deixar para vocês uma contribuição. Tiveram várias perguntas que vieram aqui, falando assim, ó, como eu faço para desenvolver a resiliência? E aí eu vou trazer para vocês aqui uma matéria do International Journal of Psychology. Esse jornal, ele faz uma pesquisa com pacientes vítimas de trauma. Trauma, qualquer trauma. Um acidente de carro, um adoecimento grave, uma perda financeira, uma perda romântica, alguma coisa que tenha deixado uma marca emocional nessa pessoa. E esse artigo, ele propõe 3 grupos de controle. No primeiro grupo, ele pede que 1/3 das pessoas escreva uma carta descrevendo o trauma que sofreu e tudo de dor e sofrimento que essa pessoa passou. No segundo grupo, ele pede que as pessoas do segundo grupo escrevam também uma carta com qualquer tema. Não importa qual, uma redação, uma dissertação. E no terceiro grupo, que as pessoas escrevam uma carta falando sobre os aspectos positivos da vivência traumática que ela passou. A partir do estudo e análise desses 3 grupos, aquele que escreveu uma carta contando só o negativo, o cara que escreveu uma carta neutra, que não tinha nada a ver com o trauma, e aquele que descreveu os aspectos positivos que ele extraiu de lição do trauma que ela viveu, eles chegaram à conclusão que as pessoas que exercitaram o grupo número 3, que é
ter um olhar positivo de aprendizado sobre o trauma fazia com que esse trauma passasse mais rápido e a pessoa sofresse menos quando lembrasse. E a partir daí, esse grupo desenvolveu um tratamento chamado o tratamento da porta fechada, da porta aberta. Esse exercício eu vou passar por escrito no site do Joana Dark, para que vocês possam fazer em casa. Eu vou narrar ele aqui, mas fiquem tranquilos que depois vocês vão ter eles por escrito aí. Então, esse exercício corresponde em 4 etapas. A primeira etapa diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje, eu vou pegar uma folha de papel e vou responder uma pergunta. Nessa situação da pandemia, qual foi a porta que foi fechada para mim? Eu perdi renda, eu perdi liberdade de ir e vir, eu perdi convivência com os meus avós, eu perdi o que eu perdi? A segunda pergunta. Nessa questão da pandemia, que porta foi aberta? O que eu ganhei? Ah, eu ganhei mais humanização, estou mais preocupado com as pessoas. Ah, eu ganhei convivência com a minha família. Antes eu não tinha oportunidade de brincar com meu filho, com a minha filha, ficar mais com o marido, almoçar junto. Ah, eu ganhei o quê? Eu ganhei uma mudança de valores. Ah, eu ganhei uma prática de exercício. Ótimo. Então é aí que você vai pôr no item número 2. Agora, item número 3. Quais aspectos positivos ou lições que essa pandemia está me trazendo? Que eu deva agradecer por elas. E aí eu vou descrever quais são os aspectos positivos. Então, nessa pandemia, eu comecei a me alimentar melhor, eu estou desperdiçando menos alimento, eu estou prestando mais atenção nas minhas contas, eu estou tendo mais paciência com a minha família. E por último, como eu melhorei com isso tudo? O que isso me agregou só com essa vivência, antes dela ter terminado? Esses 4 pontos são uma observação por um outro prisma. É a prática daquilo que foi pesquisado e concluído através do artigo que eu citei para vocês do International Journal of Psychology. Então, se vocês exercitarem esses 4 passos, vocês vão estar diretamente exercitando a resiliência. Porque a resiliência se desenvolve através do exercício da mudança de significado ou de sentido, do negativo para o positivo. É assim que eu desenvolvo a resiliência, é assim que eu supero essa crise, é assim que eu saio mais evoluído. Pessoal, o meu tempo se encerra aqui. 8h58 cravado, consegui a minha meta, 1 hora de conversa e de reflexão. Deixem as suas colocações sobre o nosso bate-papo, deixem mais perguntas que eu vou responder todas e eu prometo colocar no site um resumo sobre como desenvolver a resiliência nesses 4 passos. Nesse momento, então, agradeço de coração ao pessoal do Joana Dark pela oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo. Eu estava com muita necessidade de estar com vocês conversando sobre isso. Saibam que a orelha mais perto da minha boca é a minha mesmo. E tudo que eu falei para vocês serve principalmente, inicialmente, para mim mesmo. Humildemente agradeço a oportunidade e gostaria de convidar todos vocês para fazer uma prece. Então, nesse momento, vamos todos nós fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Nós vamos pedir que a espiritualidade irradie amor sobre nós, sobre a nossa família. Vamos mentalizar uma cúpula azul sobre o nosso lar, protegendo o nosso lar, que lá só habite o que for da vontade de Jesus, que lá existe amor, paz, compreensão, que tudo que for vivido seja para o nosso aprendizado e crescimento. Com o coração repleto de gratidão, nós vamos fazer uma vibração especial pelo planeta, mentalizando
a luz do nosso Mestre Jesus irradiando por todo o orbe. E cada pontinho de oração se unindo, formando uma grande rede ao redor do globo. Vibramos por todas as pessoas doentes. Vibramos por todos os leitos de dor. Vibramos por todas as UTIs. Vibramos pelas pessoas que estão em casa passando por essa dificuldade. Vibramos pelas pessoas que estão com medo, que a fé possa ser mais forte no coração de cada uma delas, porque só a fé é um remédio legítimo e verdadeiro contra o medo. Desejo a todos uma ótima semana, que Jesus guarde vocês, até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus, boa noite a todos. Muito agradecido. Vamos encerrando então.